Atos capítulo 15, nós vamos hoje estudar os versículos 1 a 12. Atos 15, de 1 a 12. Achamos? Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar desta questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, os apóstolos e presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Amém? Vamos orar? Querido Deus, estamos diante da Tua palavra e te suplicamos por graça e misericórdia para que possamos compreendê-la e não só isso, mas crer naquilo que ela significa, que ela produza transformação em nossas vidas e nos conduza até aos pés de Jesus. Faça isso por meio do Teu Santo Espírito, é o que te suplicamos, no nome de Cristo. Amém. Quem faz parte do povo de Deus? Como é que a gente pode saber como é que alguém participa desse povo? E a pergunta principal da noite: você faz parte do povo de Deus? No princípio, toda a humanidade fazia parte do povo de Deus. Toda a humanidade, os dois que Deus criou, Adão e Eva. Mas a gente sabe que eles se rebelaram contra Deus, lá em Gênesis capítulo 3, no jardim. E a partir disso, os seus descendentes passaram a se dividir em dois grupos. A gente tem o povo de Deus, que são aqueles que creem, que confiam nas promessas de Deus, que se submetem a Deus, que obedecem a Deus. E temos o segundo grupo, que são chamados de inimigos de Deus. Por que inimigos? Porque apesar de que talvez sejam pessoas aparentemente boas, religiosas, são pessoas que se opõem, resistem a Deus, não se submetem à sua palavra, vivem como donos de si mesmos, como se fossem os seus próprios deuses. E desde essa rebeldia dos nossos primeiros pais, todos nós nascemos não no primeiro grupo do povo de Deus, nós nascemos no segundo grupo. Inimigos de Deus, contrários a Deus, vendidos ao pecado, escravos do pecado. Como é que alguém passa do segundo grupo para o primeiro? Quando você lê o Antigo Testamento com honestidade, e eu te desafio a fazer isso, você vai perceber que tudo dependia de uma ação soberana de Deus. De
alguém se tornar povo de Deus, saindo do grupo de inimigos de Deus, dependia de Deus escolher essa pessoa, Deus se manifestar a ela, se revelar, se apresentar a ela. Deus lhe fazia promessas de redenção, e Deus o chamava à fé, ao arrependimento, à obediência. E quando a pessoa atendia esse chamado, ela passava a ser incluída no povo de Deus. Você vai se lembrar que isso está de acordo com a história de Abraão, ou antes dele Noé, Isaac, Jacó, Moisés. Todos eles passaram por essa jornada. Então, não se tratava simplesmente de você nascer dentro de uma família, ou dentro de um povo, dentro de uma nação específica como a nação de Israel. Fazer parte do povo de Deus ia além disso. Significava conhecer a Deus e confiar no que Deus diz. Isso aconteceu com israelitas, mas também aconteceu com pessoas que não nasceram dentro da tribo ou da nação de Israel. Isso levava as pessoas a um novo estilo de vida. Então, não mais viveriam como inimigos, mas agora como servos, como amigos, como povo de Deus. E duas das marcas principais dessa nova vida, no Antigo Testamento, eram, a primeira, a circuncisão, que era uma cirurgia no prepúcio masculino, quando o bebê nascia, ou se alguém se convertesse na sua vida adulta, já na vida adulta. A circuncisão era a primeira marca. E tinha uma segunda marca, que era a obediência à lei de Moisés, especialmente a orientações relacionadas a festividades, épocas do ano em que eles tinham de ir para Jerusalém, fazer as festividades. Segundo, leis cerimoniais de adoração, de sacrifício, e leis dietéticas, o que podia comer, o que não podia comer. Então, quando alguém se submetia a essas duas coisas, a circuncisão e a obediência à lei de Moisés, ela comprovava para si mesmo e para os outros que tinha sido salva por Deus, que tinha passado do segundo grupo de inimigo para o primeiro grupo, povo de Deus. É claro que, como sempre aconteceu e sempre vai acontecer, havia enganadores, falsos crentes, pessoas que eram circuncidadas, viviam entre o povo de Israel, obedecendo às leis, mas só por aparência, mas que, na verdade, nunca tinham conhecido a Deus de fato, nunca tinham confiado em Deus pessoalmente. E o Antigo Testamento está cheio de histórias de pessoas assim, que estavam ali dentro do povo, no meio do povo, mas não eram parte do povo de verdade. Mas isso não anula o fato de que no Antigo Testamento, o povo verdadeiro de Deus era identificado através desses dois símbolos, a circuncisão e a obediência à lei. Isso distinguia quem era parte do povo de Deus daqueles que não eram parte do povo de Deus, quem era povo de Deus e quem era inimigo de Deus. É sobre isso que esse texto está tratando, e você vai reparar isso ao longo do estudo. Depois que Jesus veio ao mundo, a sua obra, a sua morte na cruz, Jesus, o Messias, o Cristo de Israel, o livro de Atos tem dito para nós que tudo que foi prometido no Antigo Testamento se cumpriu em Jesus. Em outras palavras, Jesus é o sacrifício definitivo pelos nossos pecados. Todos os outros sacrifícios apontavam para Jesus. Eram incompletos, incapazes de garantir perdão. Só o de Jesus garantiria. Atos também tem dito para nós que o verdadeiro templo, na verdade, não é o que está em Jerusalém, ou estava, e nem o que está em São Paulo. O verdadeiro templo de Deus é o próprio Jesus Cristo, onde nós nos encontramos face a face com Deus, através de Jesus. O livro de Atos também tem dito que Jesus é aquele que obedeceu toda a lei de Moisés em nosso lugar, para nos tornar perfeitos diante de Deus. E Jesus é quem efetua a circuncisão, não do prepúcio, mas do coração. Jesus é quem produz o novo nascimento, marcado pelo arrependimento e fé. Para Lucas, que é o autor desse livro, crer em Jesus é o único meio de se fazer parte do povo de Deus, tanto para o judeu ou israelita, quanto para o não judeu, o gentio, o que nasceu em outras nações. Quem crê em Jesus passa a fazer parte da igreja de Cristo, o povo de Deus, como ele é chamado no Novo Testamento. Mas é claro que isso não foi compreendido ou aceito assim tão facilmente, tanto pelos judeus quanto pelos gentios.
E a gente já está vendo esse conflito no livro de Atos. Porque haviam algumas perguntas prováveis na mente dos leitores de Atos. Se não há mais necessidade de circuncisão, de obediência à lei, principalmente aquelas leis festivas, cerimoniais, dietéticas, como é que a gente pode identificar quem é parte do povo de Deus e quem não é? Se aquilo marcava quem fazia parte do povo de Deus, o que vai distinguir esse povo do mundo? O que a gente vai fazer com os costumes dos judeus? Eles guardam o sábado, eles não comem certas comidas. O que a gente faz com isso? Anula tudo? Ou o que a gente faz com os não-judeus? Será que agora eles precisam guardar os costumes, as tradições dos judeus, para que eles possam agradar a Deus? Como é que vai ser a vida do povo de Deus a partir de agora? O que a gente faz com os judeus? E o que a gente faz com os não-judeus? Essas eram perguntas legítimas para os leitores de Atos. E é por isso que esse texto foi escrito. Quem faz parte do povo de Deus? Como é que a gente sabe? Como é que alguém participa desse povo? E a pergunta principal, você faz parte desse povo? A gente vai descobrir isso a partir de duas cenas. A primeira cena é o conflito, versículos 1 a 5. Segunda cena, a reunião, versículos 6 a 12. Quantas cenas? Duas. A primeira, o conflito. Olha os versículos 1 a 5. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam os irmãos: se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar desta questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Esse conflito aqui acontece em dois lugares. O primeiro, lá em Antioquia, nos versículos 1 a 3. E depois em Jerusalém, versículo 4 e 5. Antioquia, essa é a Antioquia da Síria. Ela é a primeira igreja mista do Novo Testamento. A gente viu isso desde Atos capítulo 13. É a igreja composta tanto de judeus quanto de não-judeus. A primeira igreja que houve na história é essa aqui, assim. E também é a primeira igreja que realizou a primeira grande viagem missionária de Paulo e Barnabé, que plantou várias igrejas na região da Ásia e da Galácia. E nós estamos mais ou menos em meados da década de 50 depois de Cristo, cerca de 20 anos de existência das igrejas da região, e a igreja mais antiga daquela época é a igreja de Jerusalém, que ficava na Judéia. E o versículo 1 diz para nós que alguns indivíduos da região da Judéia, no sul, no mapa, eles sobem até a região, ou melhor, descem, né, porque o sul era mais alto, mas eles vão até Antioquia fazer o quê? O que eles fazem? Versículo 1. Eles vão ensinar. A palavra aqui é didasco. Eles foram instruir através de discursos didáticos. Eles eram mestres. Pelo menos é assim que eles se apresentavam. E o que eles dizem? O versículo diz aos irmãos. Você reparou isso? Atos, Lucas, o autor, já está dizendo que eles já são irmãos. Eles já são crentes em Jesus. Eles fazem parte da igreja em Antioquia. Mas esses indivíduos que vieram do sul, eles dizem: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, obviamente com quem que você acha que eles estão falando? Estão falando com os não-judeus, quem não foi circuncidado ainda. Olha a conclusão deles no final do versículo 1. Não podem ser salvos. Como assim eles não podem ser salvos? Eles já não são salvos? Lucas acabou de chamá-los de irmãos.
Atos 11, 21, quando diz sobre o início dessa igreja, fala para a gente que quando eles ouviram o evangelho, muitos cidadãos de Antioquia, crendo, se converteram ao Senhor. Inclusive, Atos 11, 26 diz que em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Como é que alguém vem lá da Judéia, de fora, simplesmente chega na igreja, outra igreja que eles não conhecem, e dizem, vocês não são salvos? Atos já diz que são, mas eles dizem que não. E eles dizem, se vocês não se circuncidarem como os judeus, vocês nunca serão salvos. Onde é que entra a fé em Jesus aqui? Eles não estão falando sobre isso. Querido, querida, cuidado com vozes externas. Cuidado com gente de fora que você não conhece, mas que fala em nome de Deus. Nem todo mestre, nem todo didático que fala em nome de Deus anuncia de fato o evangelho. Cuidado. Se você tem na sua igreja, na sua família, homens fiéis que pregam a palavra de Deus, fiéis à palavra de Deus, que te ensinam, te pastoreiam em piedade, em fidelidade, por que a gente daria ouvidos a pessoas que sequer a gente conhece pessoalmente? Na internet as pessoas falam tanta coisa e a gente não conhece a vida delas. O alimento da palavra tem de ser o suficiente. A gente não pode confiar em tudo que a gente ouve por aí. Escolha bem quem serão os seus didascos, os seus mestres. Bom, quando a liderança de Antioquia percebe que esse tipo de ensino estava colocando em xeque a salvação daqueles irmãos, eles entram em ação. E o versículo 2 diz para nós, Paulo e Barnabé, que são líderes naquela igreja, eles entram em conflito. Literalmente a palavra significa confronto. E grande discussão, um grande debate, uma grande controvérsia com aqueles homens. E aqui está um dos principais papéis da liderança de uma igreja. Pastores do rebanho, líderes do rebanho precisam perceber o falso ensino, precisam perceber o falso mestre, precisam confrontar essa pessoa para proteger o rebanho do erro. Por isso que o líder precisa ser muito mais do que alguém carismático. O líder precisa ser muito mais do que alguém simpático, gente boa, talvez uma pessoa muito antiga na igreja, que fundou a igreja. Só isso, essas coisas não são ruins, mas só isso não basta. Ele precisa profundamente conhecer a sã doutrina. Ele precisa ter a coragem de confrontar quem anuncia o erro e quem vive no erro. A igreja precisa de líderes assim. Líderes bíblicos são uma proteção para a igreja. Por isso, ore por seus líderes. E ore por mais líderes. Para que Deus levante mais pessoas assim. Reconheça quem já lidera. Honre pessoas que fazem esse trabalho em seu meio, porque eles são importantes para nós. Ouça o ensino da boca dessas pessoas. Seja grato por ter líderes que se esforçam para ser o que Paulo e Barnabé estão sendo aqui. Tem igrejas que não têm sequer um destes. E a nossa igreja tem alguns líderes que pregam a palavra de Deus para nós. O mais curioso em toda essa história é que esse conflito aqui ele surgiu provavelmente um ano depois do final da primeira grande viagem missionária de Paulo e Barnabé, finalzinho de Atos 14. Então, de Atos 14 para Atos 15, a gente tem um hiato de quase um ano. Um ano depois de tudo estar bem, calmaria, até que surge um grande problema. E normalmente é assim que acontece. Quem já está na igreja há um bom tempo sabe disso. Quando tudo estiver caminhando bem, quando o evangelho está sendo pregado, quando gente está se convertendo, gente está crescendo, amadurecendo na fé, gente está buscando santidade, pessoas estão se envolvendo com o discipulado, a igreja está se envolvendo com maior apoio missionário. Pode esperar, porque o contra-ataque das trevas vai aparecer. Principalmente através do falso ensino ou da divisão na igreja. Colocando dúvidas sobre a salvação, sobre a doutrina, sobre a liderança daquela igreja. Por isso, não se surpreenda se algo assim acontecer em nosso meio. Deus tem feito maravilhas em nosso meio. E estava fazendo na igreja de Antioquia, até que os problemas surgem. Eles vão surgir. Não dá para evitá-los. Então a gente precisa se preparar para defender, porque é inevitável. Mas ao mesmo tempo, veja isso como um bom sinal, porque é sinal de que nós estamos no caminho certo. Estamos avançando o terreno das trevas. Estamos vencendo, derrubando o inimigo
através do evangelismo e da edificação da igreja. O que acontece em seguida? O versículo 2 continua. A igreja resolve enviar Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos até Jerusalém para resolver essa questão. Porque foi de lá que eles vieram. Eles vieram da Judéia, então vamos lá para conversar com a liderança de lá. E repare, o final do versículo 2 diz isso. Com quem eles tratariam esses conflitos? O versículo 2 não diz que era com a membresia em geral, mas o versículo termina dizendo que eles tratariam com a liderança da igreja na época, com os apóstolos e presbíteros. Você reparou que na leitura eu enfatizei apóstolos e presbíteros? Naquele tempo, a maior parte dos apóstolos ainda vivia e ficava ali em Jerusalém. Eles eram membros da igreja, líderes da igreja. Os apóstolos foram homens escolhidos por Jesus para andar com ele aqueles 3 anos de ministério. Foram homens que presenciaram a sua morte e sua ressurreição, a quem Jesus confiou o evangelho como seus representantes, enviados com a sua autoridade. Então é normal que eles fossem líderes da igreja em Jerusalém. Mas o texto diz que eles não faziam isso sozinhos. Eles dividiam o pastoreio de Jerusalém com os presbíteros. E não é um presbítero, são quantos? Está no plural, é mais de um. Presbíteros no plural. Quem eram os presbíteros? A Igreja Batista fala pouco de presbítero, né? Mas está na Bíblia, o que a gente vai fazer? Presbítero significa ancião. A ideia é de alguém maduro, alguém sábio, não necessariamente de cabelos brancos, mas piedoso, experiente na fé, maduro, conhecedor da Escritura, sábio. Era assim que o judaísmo reconhecia os seus líderes. Eles tinham presbíteros, os anciãos da comunidade. E a igreja, quando começou, continuou usando o mesmo termo ao se referir aos seus líderes. E até aqui a gente já viu essa palavra se repetir 2 vezes no livro de Atos. Primeiro, ela apareceu se referindo à liderança em Jerusalém, no capítulo 11, versículo 30. E depois ele apareceu no capítulo 14, versículo 23, quando Paulo e Barnabé, voltando pelas igrejas onde eles levantaram liderança. E qual era a liderança que eles levantavam? Presbíteros. Em outras palavras, o que Atos está dizendo para nós é que as igrejas do Novo Testamento eram lideradas pelos apóstolos e presbíteros. Eles eram os pastores, os pregadores, os defensores da doutrina do Evangelho. Mas e quando a gente não tinha um apóstolo? Só tinham 12 apóstolos. E quando uma igreja fosse plantada em algum lugar onde eles não estavam? Ou quando os apóstolos começaram a morrer? Quem é que continuou liderando a igreja? É isso que Atos diz, os presbíteros. E o detalhe é que sempre no plural, não é apenas um. Havia vários em cada igreja. De acordo com o Novo Testamento, mesmo com a presença dos apóstolos e mesmo depois da sua morte, as igrejas locais sempre foram pastoreadas por presbíteros. É curioso, eles não levantaram mais apóstolos. Os apóstolos foram morrendo, eles entenderam, o ministério deles acabou. Quem é que continuou? Os presbíteros. Eles não colocaram a liderança da igreja nas mãos de um só homem, você não vai ver isso na igreja. Como nós vemos hoje, um só pastor nas igrejas. As igrejas do Novo Testamento se submetiam a vários anciãos, vários presbíteros, homens maduros, sábios, fiéis a Deus, fiéis ao Evangelho. E aqui está a lição importante para a gente, para cuidar, para alimentar, para proteger os seus membros com efetividade. Uma igreja bíblica saudável precisa de mais de um pastor, precisa de presbíteros. Portanto, oremos para que Deus levante mais gente assim no nosso meio. E também estejamos prontos para reconhecer pessoas assim e nos submetermos àqueles que Deus tem levantado. Mas esses líderes, eles não agem sozinhos, porque o versículo 3 diz que eles não trabalham por conta própria sem prestar contas a ninguém. Olha lá o versículo 3. Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos, provavelmente presbíteros de Antioquia, eles são encaminhados a Jerusalém por quem? Pela igreja. Eles se submetem à decisão da assembleia. Perceba, até Paulo e Barnabé. Paulo, o apóstolo. Barnabé, o grande pregador evangelista. Barnabé e Paulo prestam contas à sua igreja local. Eles não andam sozinhos e nós não podemos andar sozinhos.
nós também precisamos participar de uma igreja local, também precisamos comungar em uma igreja local, também precisamos nos submeter a uma igreja local. Se Paulo e Barnabé faziam isso, que dirá nós mesmos? Todos precisamos de uma igreja. E no caminho, o versículo 3 termina dizendo que eles passam pela Fenícia e Samaria, eles estão descendo no mapa, essas regiões são costeiras, e eles narram em cada igreja a conversão dos gentios. E como é que os irmãos reagem? Com grande alegria, diz o versículo 3. Totalmente diferente daqueles poucos indivíduos que subiram e foram até Antioquia. Foram lá para dizer, vocês não são salvos. Essas igrejas estavam cheias de alegria. A pergunta para a gente é como é que a gente reage quando descobre que pessoas diferentes de nós se converteram a Jesus? Como é que a gente reage quando descobre que Deus usou alguém além de mim, além de nossa igreja, para alcançar outros em outros lugares? Isso diz muito sobre com quem nós nos parecemos nesse texto. Ou nos parecemos com os irmãos que se alegram com a salvação de outros, ou com esses alguns indivíduos que se acham mestres, donos da salvação, detentores da salvação. A igreja se alegra, as igrejas se alegram. Esse é o primeiro lugar do conflito em Antioquia. Então eles vão para Jerusalém. E aí o segundo lugar do conflito é em Jerusalém. A partir do versículo 4, a gente vê isso até o versículo 5. Eles chegam ali em Jerusalém. Paulo e Barnabé e os seus companheiros, o que diz o versículo 4? São bem recebidos, são muito bem-vindos. E quem é que os recebe? Quem é que os trata assim? O versículo diz, a igreja, a sua membresia em geral, mas a sua liderança também. Mais uma vez a expressão, foram recebidos pelos apóstolos e pelos presbíteros. Mais uma vez esse termo presbíteros citado. Isso parece ser muito importante para Lucas, porque das 14 vezes em que essa palavra é citada no Novo Testamento no plural, 10 delas aparecem só no livro de Atos, mais da metade. E dessas 10 vezes que ele cita a palavra presbíteros no livro de Atos, 6 estão presentes só nessa história. Só no capítulo 15 e o começo do capítulo 16. O que parece que Lucas está fazendo aqui para a gente é reforçar, mais uma vez, que a liderança da igreja, com a morte dos apóstolos, é responsabilidade dos presbíteros. E que eles são os responsáveis por discutir, por tratar de questões doutrinárias para o bem-estar da igreja, os presbíteros. E o que acontece quando essa recepção é feita depois dela? O versículo 4 diz que Paulo e seus companheiros relatam tudo o que Deus havia feito com eles. A expressão também pode significar por meio deles. Repare 2 detalhes aqui desse relato deles. Primeiro, que não há qualquer conflito entre as duas igrejas. Alguns saíram da Judéia, foram até Antioquia, tumultuaram a questão lá, mas o problema não é com todos. A igreja recebeu eles bem, a liderança os recebeu bem. Tem uma lição para a gente aqui. Nós precisamos aprender a identificar quem é a causa do conflito e quem não é. Às vezes as pessoas se levantam contra, e a nossa tentação é dizer que está todo mundo contra. Não podemos generalizar, colocar todos no mesmo pacote. Não era briga entre igrejas. E tem uma segunda lição aqui também, nós temos de aprender a ter comunhão com outras igrejas. Outras igrejas que creem e pregam o Evangelho, mesmo que haja diferenças entre elas. Nós não estamos sozinhos no mundo. Quem acha que só a sua igreja é a certa, quem acha que só a sua igreja vai para o céu, é seita. Nós não somos a única parte do povo de Deus nesse mundo. O reino de Deus vai além das nossas paredes. Deus também usa outros e nós devemos recebê-los, tratá-los bem, se é que de fato creem em Jesus como seu Salvador e se submetem a Ele. Mas perceba o segundo detalhe. As igrejas não tinham conflito, mas o segundo detalhe é que Paulo e seus companheiros, quando dão esse relato do que Deus fez, eles não exaltam a si mesmos, mas apontam para Deus. No final das contas, eles reconhecem é Deus quem agiu. Deus merece toda a glória. Nós somos apenas, como diz um livro maravilhoso que nós temos na nossa biblioteca, eu incentivo você a ler, eles eram apenas instrumentos nas mãos do Redentor. Agora, pense comigo aqui, se nem Paulo, o apóstolo, quis receber glória por seus feitos, Paulo realizou milagres, curas, expulsou demônios, através dele Deus converteu inúmeras pessoas,
Paulo plantou inúmeras igrejas, levantou líderes, presbíteros nessas igrejas, e mesmo assim, não quis receber glória por seus feitos. Por que a gente, às vezes, se sente no direito de receber aplauso das pessoas pelo que a gente faz? Se tem algo de bom que a gente faz, Deus é o autor. Deus nos deu força, Deus nos deu capacidade, Deus nos deu oportunidade. Quem merece glória e louvor é Ele, não nós. Nós não passamos de ferramentas em suas mãos. Muitas vezes a gente fica desanimado porque não recebe um tapinha nas costas de alguém. Olha para Paulo, ele está dando um relato do que Deus fez. E tem que ser assim na nossa vida. Não fomos nós que fizemos. Eu fui apenas um instrumento. Deus merece o aplauso, Deus merece a glória. Mas o versículo 5 diz para nós que nem todo mundo está feliz ao ouvir a conversão dos gentios. O versículo 5 diz que há aqueles que se insurgem, que se levantam em oposição. E nós vemos 4 características dessas pessoas, dessa rebelião, desse levante. Primeira, quantidade de insurgentes. Olha o versículo 5. Primeiro diz que eram alguns. Alguns, não eram todos, apenas algumas pessoas. De novo, não se esqueça, não é só porque alguns se colocam contra o que Deus está fazendo, que todos estão de acordo. Saiba contar quem é que está se opondo, saiba identificar os opositores. Segunda informação sobre eles é a identidade deles. O versículo continua dizendo, alguns membros do partido dos fariseus. Os fariseus eram os mais zelosos na tradição de Israel. Em especial, quem mais valorizava a circuncisão e a obediência à lei de Moisés. Terceira informação, sua crença. Alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido. Aparentemente, haviam professado fé em Jesus. Para todo mundo, eram crentes. Faziam parte da igreja local. E isso é importante. Lucas está dizendo que eles creram. E o importante para a gente é que, com isso, a gente aprende a não desistir de ninguém, porque há esperança para qualquer um. Se até um fariseu pode vir a crer, qualquer um pode crer também. E Paulo é um exemplo disso. Lembra que Paulo era um fariseu? Fariseus também podem crer. Mas, olha o discurso deles, é a quarta informação sobre esse levante. O discurso deles, o versículo 5 diz, eles dizem que é necessário, é indispensável circuncidar aqueles gentios que creram, e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. A gente não sabe se essa exigência aqui era a mesma daqueles que foram lá para Antioquia. Porque aqueles que foram para Antioquia, lá da Judéia, o que eles diziam? Se eles não forem circuncidados e não guardarem a lei, não podem ser salvos. A gente não vê isso aqui nesse discurso. Mas era uma exigência. Pelo menos algo a se fazer a partir de agora. Se não para a salvação, para a santificação. Tinham que fazer. Mas, de qualquer forma, estão errados tanto quanto aqueles que foram para Antioquia. E aqui está o alerta para nós. O alerta é que até mesmo um fariseu pode se converter a Jesus. Jesus pode salvar qualquer um. Tem esperança para todos nós. Mas, é preciso, se você for um fariseu, é preciso estar disposto a ser mudado pelo Evangelho. Deus pode salvar qualquer um, mas é necessário permitir que a palavra, que Jesus Cristo molde os nossos pressupostos. A gente falou disso hoje cedo na escola bíblica. Que Deus mude a nossa forma de pensar, as nossas tradições, não impor as regras que nós temos para a nossa vida sobre a vida dos outros. Isso seria legalismo. Tudo bem que esses fariseus pudessem manter o hábito deles como judeus, mas eles estão querendo impor sobre os outros. A gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Esse é o conflito, a primeira cena. Vamos para o segundo? A segunda cena? A segunda cena é a reunião. O que acontece depois de tudo isso? Olha a partir do versículo 6. Então, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: Irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem.
E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. O que acontece quando os fariseus se levantam? Lembra, eles estão diante de toda a igreja. Paulo e Barnabé chegaram com os provavelmente presbíteros lá de Antioquia, estão contando o que Deus fez, o pessoal está feliz, e aí esses homens do partido dos fariseus se levantam no meio da congregação. O versículo 6 diz que houve uma grande reunião de liderança. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Note bem, a insurreição dos fariseus foi na frente de todos os membros, mas a análise e a discussão do assunto foi portas adentro. Foi entre os pastores do rebanho. A gente não sabe se alguns dos presbíteros de Jerusalém eram fariseus, talvez não. Mas uma coisa é certa, quem trataria desse assunto doutrinário seria a liderança da igreja, não toda a membresia, não toda a assembleia. E tem um detalhe aqui, a palavra reunir, o versículo 6 diz, então os apóstolos e presbíteros se reuniram, ela na língua grega está na voz passiva. O que isso significa? Que foram reunidos. Por quem? Obviamente a igreja. O que provavelmente aconteceu foi o seguinte, gente, isso aí que estão falando, isso não é questão para a gente discutir aqui como igreja. Que os apóstolos e os presbíteros, eles se reúnam, que eles conversem entre si e nos deem um parecer sobre o que fazer e o que crer. Isso não compete a nós, vocês são competentes para resolver essa questão. A gente está diante de uma igreja que, mesmo perante uma dúvida teológica tão importante, reconhece a importância de líderes preparados teologicamente e confia nesses homens, a ponto de deixar a questão nas mãos deles e dizer para eles, o que vocês decidirem, nós confiamos na doutrina de vocês, nós confiamos no caráter de vocês, o que vocês decidirem, nós vamos assinar embaixo. Mais uma vez, nós precisamos de gente assim no nosso meio. Precisamos de líderes capazes de resolver problemas doutrinários. Dê importância a uma liderança bíblica. Dê valor a uma liderança bíblica na igreja. E nós precisamos também escolhê-los bem. Porque líderes precisam ser pessoas bem preparadas teologicamente. Tem de conhecer a Bíblia. O que tem de gente nesse mundo evangélico que se converteu hoje, amanhã já se torna pastor, não está escrito. E fala besteira, e faz coisa errada. E o nome de Deus é envergonhado, vidas são destruídas. Líderes precisam ser escolhidos a dedo e com muita calma. Precisam ser pessoas preparadas teologicamente. O que acontece nessa reunião? É uma reunião restrita, não é? A igreja não foi convidada a participar. A igreja disse, vão lá e se reúnam. Ela é apenas aos líderes, mas Lucas nos revela o que aconteceu lá. Lucas quer que a gente saiba o que aconteceu naquela salinha onde eles estão reunidos. Quem contou para Lucas? Lucas não é um presbítero de Jerusalém. Bom, alguém contou. Alguém que estava presente. A gente sabe, pelo livro de Atos, que Lucas foi companheiro de Paulo. Então é bem provável que Paulo tenha contado o que aconteceu naquela reunião. Não era segredo. E nesse primeiro momento, no sermão de hoje, Lucas vai contar para a gente a primeira metade do que aconteceu na reunião. A outra metade a gente vai estudar domingo que vem, porque o texto é comprido. Mas nessa primeira parte da reunião, Lucas divide ela em 3 partes. Primeiro nós vemos um debate, o início do versículo 7 mostra isso. Depois tem um discurso, versículo 7, a segunda parte até o versículo 11. E nós vemos o resultado, versículo 12. Então vamos ver o debate. Olha o versículo 7, como ele começa. Então,
antes da gente ler o versículo, toda a liderança está reunida. Nós temos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, e nós temos Paulo, Barnabé e os que vieram com ele, lá de Antioquia, provavelmente presbíteros de lá. E aí a pergunta é, o que a gente espera de uma reunião assim? O que você espera de uma reunião cheia de homens sábios e santos? Quando pastores e líderes se reúnem para tratar de uma questão doutrinária, o que a gente espera acontecer? Talvez a gente espera calmaria, a gente espera concordância, a gente espera encorajamento, edificação, respeito mútuo. Sim, essas coisas às vezes acontecem, mas nem sempre. Nesta reunião aqui em específico, e Lucas está sendo muito claro de como a igreja funciona. Olha como começa o versículo 7. Há um grande debate entre eles. Muita discussão, muita disputa, muita controvérsia. Por quê? Porque aquela questão não é simples de ser resolvida. A gente viu aqui na minha introdução o que os judeus vão fazer e o que os não-judeus vão fazer uma vez que creram. Como que a gente vai lidar com esse povo diferente? E aparentemente, a discussão acontece, o debate acontece, porque havia líderes que pensavam semelhante àqueles indivíduos que foram lá para Antioquia. Havia líderes que talvez estivessem influenciados pelos fariseus em Jerusalém. A liderança estava dividida entre si. E a gente precisa saber disso. Nem sempre líderes cristãos concordam. Não é só porque são crentes que os líderes vão concordar em tudo, até mesmo em relação a doutrinas. E esse é um dos motivos do porquê a gente tem tanta igreja diferente, tanta denominação, e até tem igreja que é resultado de divisão, né? Porque o Evangelho, a Bíblia, é imutável, é uma só, a palavra de Deus, mas nós somos falhos em interpretar o que estamos lendo. Então, como qualquer outra pessoa, líderes também erram, e a gente pode estar errado, e por isso, nem sempre líderes concordam. E é por isso que líderes precisam ser humildes. Líderes precisam ser capazes de conversar. Se alguém quer ser líder, se alguém é líder, mas não é humilde, não é ensinável, nós temos um problema. E mais, esse tipo de questão se resolve portas adentro. É o tipo de coisa que não se discute em público. Eu já ouvi falar de igrejas que foram tratar de assuntos como esses em uma assembleia, cadeira voava de um lado para o outro, polícia foi chamada porque o pessoal não conseguia se resolver. Esse tipo de coisa não se discute na internet. O que tem de teólogo hoje debatendo e humilhando e expondo coisas da igreja para o mundo, ao invés de resolver internamente. Eles se trancaram, vamos resolver aqui. O verdadeiro líder que nós devemos buscar para a vida da igreja não precisa de holofote. Ele não precisa jogar para a torcida, ficar buscando aplauso da multidão. Eu vou falar alguma coisa aqui para que esse lado da igreja esteja a meu favor. O verdadeiro líder não vai fazer isso. Ele não ataca pessoas em público, ele não humilha pessoas em público. Ele é capaz de discutir questões teológicas com coragem, mas com humildade, face a face, olho no olho. Tem gente que tem muita coragem na internet, muita coragem por mensagem de WhatsApp, mas não tem coragem no olho no olho. O verdadeiro líder, ele olha no olho. E ele mantém a calma no debate teológico. O debate acontece. Mas tem a segunda parte dessa reunião, que é o discurso. E o discurso está ainda no versículo 7 até o versículo 11. Alguém tem que colocar ordem naquela confusão. O pessoal está discutindo. E quem é que se levanta? O mais contendeiro, né? Pedro. Pedro mesmo, aquele apóstolo lá, aquele que arrancou a orelha do soldado quando foram prender Jesus. Mas Pedro está sendo transformado por Jesus ao longo do tempo. Pedro não aparece na história desde o final do capítulo 12. E é importante a gente lembrar qual foi a última aparição de Pedro. Pedro tratou com a igreja de Jerusalém, antes de desaparecer desse livro, exatamente sobre a conversão de um não-judeu. Você vai se lembrar disso, em Atos 10 e 11, a gente teve a conversão do centurião Cornélio. Lembra disso? Vou lembrar a história rapidamente aqui. Um anjo do Senhor aparece em visão a um homem piedoso, temente a Deus, mas que não era judeu. Ele gostava da fé dos judeus. E esse anjo diz para ele chamar Pedro. Ele nem sabe quem Pedro é, mas Deus tem a intenção de que Pedro pregue o evangelho para o Cornélio.
Ao mesmo tempo, Jesus dá o mesmo recado a Pedro e diz para que ele vá se encontrar com Cornélio sob o argumento de, olha, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Pedro achou que ele estava falando de comida, mas não. Jesus estava falando de pessoas. Todo aquele que crê em Jesus vai ser purificado, Pedro. Bom, então Pedro vai. E Pedro chega na casa de Cornélio, tem um monte de gente lá, Pedro prega o evangelho, e o que acontece? Eles creem. E eles recebem o Espírito Santo. Por isso Pedro batiza eles em nome de Jesus. É um milagre. Os gentios, não judeus, também foram incluídos no povo de Deus. Mas, ao ouvir essa história, uma parte dos membros da igreja de Jerusalém não gosta. E lá na história de Atos 10 e 11, quem não gosta? Os da circuncisão. Provavelmente, fariseus que creram. E por essa razão, Pedro, quando chega na igreja todo feliz, tem que se deparar com gente apontando o dedo para ele dizendo: você se misturou com não-judeus, você quebrou a lei. E aí Pedro então tem que contar toda a história, dizendo: olha, o que eu fiz foi só obediência a Jesus, não fiz nada por mim não. E ele termina o discurso dele a toda aquela igreja, dizendo assim, Atos 11, 17: se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, o Espírito Santo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Foi assim que Pedro terminou o seu discurso. Depois disso, a discussão se encerra. E o restante da igreja glorifica a Deus. Aí, essa história termina, Atos 11, 18, dizendo que então, o povo dizia, então também aos gentios Deus concedeu arrependimento para a vida. A igreja faz festa. Mas ao que tudo indica, os opositores, eles se calaram, mas eles não foram convencidos. Eles ficaram quietos, não tinha argumento mais. Eles só aguardavam uma outra ocasião para atacar novamente. E no caso, alguns anos se passaram desde o final de Atos 11. E talvez alguns deles até se introduziram na liderança. É por isso que Pedro se levanta. É por isso que Pedro discursa, ele conhece a sua igreja. Aquela questão ainda é uma questão inacabada naquela igreja. Desde aquele dia, há pessoas que não se submeteram ao que Deus fez. Tem gente de coração duro nessa igreja. E Pedro se levanta para expor isso. E na sua fala, Pedro apresenta 3 argumentos. E uma conclusão. O primeiro argumento está no versículo 7 ainda. Ele diz: Deus me escolheu entre vocês para evangelizar os gentios. Isso aconteceu há muito tempo. Está se referindo à história de Cornélio. Através de mim, o evangelho ficou claramente aberto aos não-judeus. E ele diz, eles também creram. Cornélio foi só o primeiro de tantos outros. Segundo argumento, versículo 8. Deus confirmou isso, dando para eles o Espírito Santo. Isso foi uma espécie de testemunho, uma validação. O mesmo Espírito que Deus concedeu aos judeus lá em Pentecostes, em Atos 2, Ele também derramou sobre os gentios. Eles não se converteram de mentirinha. Eles não se converteram para enganar pessoas. Deus, olha como ele fala no versículo 8, Deus que conhece os corações, ninguém engana Deus. Vocês estão dizendo que eles não são salvos? Eles são. Deus deu o Espírito para eles, foi verdadeiro. Terceiro argumento, versículo 9. Deus não fez distinção alguma entre judeus e gentios. Tudo isso aconteceu. E aí você vai se lembrar daquelas pregações que a gente fez em Atos 10 e 11. Cornélio, em momento nenhum, se tornou judeu em primeiro lugar. Cornélio gostava da religião judaica, mas Cornélio nunca tinha sido circuncidado. Cornélio guardava algumas ordens da lei, mas não todas. Cornélio não precisou se tornar judeu para ser salvo. E muito menos foi uma condição que Pedro deixou depois. Agora que você foi salvo, se torne judeu. Não. Pedro diz no versículo 9, Deus não trata judeus e gentios de forma diferente, com preferência. E a prova disso, olha o que ele diz no 9, é que ele purificou o coração de ambos, tanto do judeu quanto do não judeu, por meio da fé. Deus purifica o coração do circunciso e obediente à lei, mas também do incircunciso e que não nem considerava a lei de Deus antes. Percebe o que Pedro está dizendo? Para alguém ser salvo, para alguém ser incluído no povo de Deus, é preciso primeiro ouvir o evangelho de Jesus e segundo, crer nesse evangelho, confiar nessa mensagem, independentemente da sua origem, da sua etnia, independentemente do seu passado. Quem faz isso recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo é dado àquele que crê no evangelho.
Não é possível você crer no Evangelho hoje e ainda não ter o Espírito Santo e vai receber isso só depois, num outro batismo, no batismo do Espírito, a segunda bênção. A Bíblia não diz isso, isso é invenção de pessoas. Você nunca vai encontrar isso na Escritura. Pedro diz que eles receberam o Espírito Santo e com isso também receberam a purificação do coração. Quem crê no Evangelho é purificado no coração. E a palavra aqui, purificação, é cerimonial. Tinha a ver com aquele que apresentava sacrifício diante de Deus, alguém limpo, perdoado, habilitado para se aproximar de Deus. E tudo isso acontece, o final do versículo 9 diz, pela fé. Não é por obras, não é por boas ações, não é se tornando judeu que você é salvo, perdoado por Deus. Não é se tornando uma pessoa melhor, porque tem gente que pensa assim, eu preciso melhorar, aí então eu vou até Jesus. Não, você vai melhorar depois que Jesus mudar a sua vida. É Ele quem vai arrumar a casa. É Ele quem vai te tornar melhor. Não é na tentativa de ser melhor que você vai ser salvo, mas é crendo em Jesus, em arrependimento, fé no Evangelho. É isso que te torna parte do povo de Deus. E a marca, o símbolo disso é um coração limpo. Um coração que agora busca a Deus. Não uma mera cirurgia no corpo como a circuncisão. Não é a obediência a tradições antigas, mas é um coração limpo que agora busca obedecer a Deus. Isso já aconteceu com você? Você já foi salvo? Só você pode responder essa pergunta. E Deus quer que você responda. E então, depois de apresentar os 3 argumentos, Pedro faz uma conclusão. Versículos 10 e 11. No 10 ele faz uma pergunta. Por que vocês querem tentar a Deus? Por que vocês querem colocar Deus à prova? Como é que alguém tenta a Deus, Pedro? Ele diz no versículo 10. Ao colocar sobre os ombros dos outros um jugo que nem vocês foram capazes de suportar, nem os nossos pais foram capazes de suportar, e ninguém jamais será capaz de suportar. Obedecer a lei de Moisés para ser salvo. Ninguém é salvo por obedecer a lei, porque ninguém consegue obedecer a lei. A gente viu isso hoje de manhã de novo também, não viu? Ninguém é salvo por obediência à lei, porque ninguém consegue. O que Pedro está dizendo é isso. Em época nenhuma, do Antigo Testamento e do Novo, e nos dias atuais, ninguém foi salvo, ninguém se tornou parte do povo de Deus por obedecer a regras, por obedecer a rituais. Mas se não é através disso, Pedro, como é possível alguém ser salvo? Ele diz no versículo 11, mas cremos que nós, ele está falando dos judeus, somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Como? Eles, os não-judeus. E aqui está a única razão para a nossa salvação. Nós somos salvos não porque somos bons o suficiente, não porque somos piedosos, religiosos, generosos, porque somos benfeitores, tudo isso é bom. Não somos salvos por essas coisas porque ninguém consegue obedecer a Deus o tempo todo. Mas nós somos salvos simplesmente porque Jesus é bom o suficiente. Jesus é bom o suficiente a ponto de sofrer o castigo que nós merecíamos por causa dos nossos pecados e nos dar o que nós não merecíamos, o perdão de pecados, a inclusão no povo de Deus. Essa é a conclusão de Pedro. E aí, então nós temos o resultado, que é a terceira parte da reunião, e é o final da exposição, no versículo 12. Como é que o restante da liderança que está ouvindo esse discurso de Pedro, gente que talvez está resistente, como é que eles reagem? De 2 formas. A primeira reação é o silêncio. O versículo 12 diz que toda a multidão silenciou. Que multidão é essa? Às vezes a Bíblia usa a palavra multidão para se referir a muitas pessoas, mas às vezes é um ajuntamento de uma meia dúzia de pessoas, mas que para ele é multidão. Quem está reunido ali? Os líderes, os apóstolos, os presbíteros. Todo o ajuntamento de líderes silenciou. E essa palavrinha silenciar traz a ideia de se calar sobre determinado assunto. O que parece aqui é que não havia mais argumentos bíblicos para refutar Pedro. Por mais que os opositores ainda pudessem discordar, o que parece que continuou, porque a gente vai ver a sequência do texto, eles não foram convencidos, mas foram silenciados. Vai falar o quê? Contra a Bíblia não tem argumento. Vamos ficar quieto. Essa é a primeira reação, silêncio. Mas tem uma segunda reação, que é atenção. O versículo 12 termina dizendo que a partir de então, depois do silêncio, eles olharam para Barnabé e Paulo começaram a contar sobre os feitos que Deus tinha feito através deles entre os gentios. Perceba que Barnabé é o primeiro a ser citado, né?
Até agora, a gente já viu que Paulo é o primeiro, Paulo é quem lidera, mas a igreja de Jerusalém não gosta muito de Paulo. Então vamos colocar Barnabé na frente. Barnabé veio de lá. Barnabé toma a palavra e Barnabé fala. Mas a igreja ouve e a igreja glorifica a Deus por tudo que Deus fez através da vida deles. Mais uma vez, quem opera é Deus. O único merecedor de toda a glória é Deus. Por tudo que acontece de bom em nosso meio é Deus. Paulo e Barnabé foram apenas instrumentos, e é assim que a gente deve se ver. E o mais importante, o versículo 12 termina dizendo que Deus fez tudo isso entre os gentios. Gente diferente dos judeus, mas a quem Deus quis salvar e salvou. É isso que Barnabé e Paulo estão dizendo. Talvez você não goste de quem Deus salva. Talvez você não está de acordo com aquele tipo de pessoa que Deus está alcançando. Talvez você não se envolva no evangelismo de pessoas. Talvez você não se envolva no discipulado dessas pessoas que estão se convertendo. Mas pode ter certeza, se Deus quer salvar alguém, se Deus quer santificar alguém, se Deus quer usar alguém, Deus fará isso com ou sem você, porque Deus é soberano. E é isso que Barnabé e Paulo estão dizendo para aquela igreja. E quando a gente deixa de se envolver com isso, como aqueles que estavam criticando, somos os únicos a perder. É nós que estamos perdendo o privilégio de participar da obra de Deus, de ser instrumento nas mãos do Redentor. É assim que termina essa passagem. A reunião não acabou ainda, mas a nossa está acabando. Nós vamos ver semana que vem o que acontece em seguida. Mas quem é que faz parte do povo de Deus? Como a gente pode saber? Como alguém pode participar desse povo? De acordo com esse texto, para quem gosta de anotar, aqui vai a frase que resume esse capítulo, ou esses versículos. Deus salva e inclui em seu povo todo aquele que crê no Evangelho. Deus salva e inclui em seu povo todo aquele que crê no Evangelho. E negar isso é o mesmo que colocá-lo à prova. Negar que Deus salva e inclui todo aquele que crê no Evangelho em seu povo é colocar Deus à prova. Foi isso que Pedro disse para aqueles homens. Através da sua palavra, Deus garante que quem crê no Evangelho é salvo. Quem crê no Evangelho se torna parte do povo de Deus. Nada mais é preciso. Mas o mais importante, lembra que eu falei no início? Você faz parte do povo de Deus? Essa pergunta, como eu disse, só você pode responder. Pense muito bem sobre ela. Porque se a resposta é sim, eu faço parte do povo de Deus, eu creio nessa mensagem, então agradeça a Deus. Louve a Deus. Sirva ao seu Salvador como um instrumento nas mãos dele. Mas se a resposta é, acho que não. Acho que eu não faço parte desse povo. O que você está esperando? Se arrependa, creia em Jesus, ainda hoje, porque se houve esperança até para um fariseu, há esperança para mim e para você. Amém? Vamos orar? Deus, nós te louvamos pela tua palavra, que é tão viva e eficaz, e atinge até o âmago do nosso ser, e fala em áreas da nossa vida que só o Senhor conhece. Muda quem nós somos, Senhor. Que Jesus nos transforme dia após dia. Que sejamos um povo que não só ama ao Senhor, ama a sua palavra, mas um povo que ama o próximo. Um povo que fala de Jesus para as pessoas, que discipula outros. E que ao invés de ficar chateado, de ficar impondo sobre as pessoas regras, leis, de ficar fazendo separação na igreja, sejamos pessoas que acolhem, que amam e que caminham juntas umas das outras. Que nossa igreja, Senhor, seja mais parecida nesse aspecto com a de Antioquia do que com a igreja de Jerusalém. Assim oramos, pedindo por misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém.